Na festa de aniversário do meu primo, minha irmã deu sacolinhas de presente só para quem ela achava importante. Minhas filhas ganharam um bilhete que dizia: tentem se esforçar mais no ano que vem. A gente não fez cena. Só fomos embora. No dia seguinte, minha irmã abriu a porta e gritou tão alto que o vizinho chamou a polícia. Eu queria dizer que fiquei chocado. Queria dizer que quando vi o que deram para minha filha, meu sangue gelou ou que o tempo parou como nos filmes. Mas, na verdade, eu meio que já esperava por isso. Não de um jeito bom e sim com medo. Porque parecia que algo ruim estava vindo. A festa foi na casa da minha irmã. Tudo parecia uma foto do Pinterest. Tinha arco gigante de balões com cores combinando, uma mesa cheia de doces que parecia ter até assessoria. Os gêmeos aniversariantes usavam camisetas iguais, com a frase, nascemos para brilhar. As crianças corriam com sacolinhas feitas à mão, guardando como se fossem presentes muito especiais. Minha filha segurou a minha mão. Ela tem 7 anos. Estava usando uma tiara brilhante que ela escolheu de manhã. Ela disse que se sentia como uma galáxia com aquilo. Ela estava nervosa. Fica assim quando tem muita gente. Mas, no carro, ela ensaiou dizer Feliz Aniversário 2 vezes. Ela até fez 2 cartões, um para cada primo. Eu desenhei estrelinhas e assinei com carinho. Já fiquei orgulhoso dela só por estar lá. Meu marido e eu ficamos perto da mesa de comida, tentando conversar com pessoas que a gente mal conhece. Fingi não perceber que minha irmã quase nem olhou para a gente. Minha mãe deu aquele sorriso fraco, tipo: não arruma confusão. Meu pai só fez que sim com a cabeça e continuou mexendo numa escultura, como se aquilo fosse super importante. Depois começaram a entregar as sacolinhas. Cada criança recebia uma com o nome em letras brilhantes. Tinha bichinho de pelúcia, bolhas de sabão, garrafinha personalizada e chaveiro com a inicial. As crianças sorriam, pareciam estar no Natal. Aí deram uma para minha filha. Era só um saco de papel branco, sem brilho, sem nome. Na frente, um bilhete torto, escrito à mão pela minha irmã. Esforce-se mais no ano que vem. Minha filha piscou como se achasse que tinha lido errado. Procurou alguma explicação dentro do saco. Tinha um giz de cera quebrado, uma borracha usada e uma bala de menta velha, parecendo esquecida no fundo de uma bolsa. Foi só isso. Vi a garganta dela apertar. Ela me olhou. Senti os dedinhos dela buscando os meus, como se estivesse se preparando para algo ruim. Como se achasse que tinha feito algo errado. Aí vieram as risadas dos adultos. Minha irmã foi a primeira a rir. Aquela risada alta e forçada, querendo mostrar que ela manda. Disse que minha filha andava mal comportada, como se fosse uma gracinha, chorando por qualquer coisinha, respondendo, interrompendo. Minha irmã disse, isso é só um aviso. Minha mãe deu uma risadinha. Falou, é até bom para ela. Você protege demais. Até meu pai riu um pouco. Como se tudo fosse esquisito, mas inofensivo. As outras crianças riram também. Nem sabiam porquê. Criança faz isso. Vai na onda dos adultos. Minha filha deu aquele sorrisinho tenso, quase chorando, mas tentando parecer bem. Meu marido olhou para mim. Não parecia chocado. Estava calmo. Firme. Se agachou do lado dela, pegou a sacolinha devagar da mão dela e disse: você não precisa disso. Vamos comer um bolo de verdade. A gente se levantou. Eu não disse nada. Ele também não. Seguramos a mão dela e saímos daquela casa como se estivesse pegando fogo. Ninguém tentou parar a gente. Ninguém chamou. Nem minha irmã. Em casa, minha filha sentou no sofá. Ficou olhando as estrelinhas que desenhou nos cartões de aniversário. Parecia que ela queria que elas contassem alguma história diferente. Ela perguntou: foi porque eu não disse obrigada rápido? Eu respondi: não, meu amor. Foi porque tem gente que esquece como ser gentil. Ela fez que sim com a cabeça. Apertou os cartões no peito, como se eles protegessem o coração. Adormeceu no sofá, enrolada no cobertor fofinho que o pai deu no Natal. Aquele com a frase: você está segura. Você é forte. Você é amada. Fiquei sentada na cozinha. Meu marido preparava um chá.
A gente quase não falou. Não precisava. Aquilo não era novidade. Só o fim. Depois de um tempo, ele disse: cancelei os pagamentos. Aluguel, cartão, conta de luz, tudo. Eu fiz que sim. Abri a gaveta das coisas importantes. Peguei a pasta onde eu vinha juntando tudo. Mensagens, fotos, aquele e-mail da minha irmã pedindo para cuidar dos filhos dela por uma semana, porque ela precisava de uma viagem de recomeço. Os comprovantes do Venmo, tipo aquele em que eu paguei o imposto da casa dos nossos pais. E eles disseram: a gente paga depois do cruzeiro. A pasta estava grossa. Adicionei mais uma coisa. O post-it. Esforce-se mais no ano que vem. Coloquei numa folha plástica. Bem na frente. Meu marido me olhou. Não falou nada. Mas quando eu olhei de volta, ele fez que sim. Não como quem dá permissão. Como quem diz: finalmente. Amanhã de manhã, vou deixar isso lá. Sem recado, sem briga. Só a verdade. Eles quiseram dar uma lição na minha filha. Pois agora eles vão aprender uma também. O pior é que isso não começou com ela. E isso é o que mais dói. Nunca devia ter chegado nela. Ela devia estar segura. Amada. Protegida por toda a família. Não só pela que criou ela. Mas começou antes. Começou comigo. Crescer naquela casa era virar ator. Virar o tipo de criança que apanhava menos naquele dia. Era aprender a ler o clima antes de aprender a ler de verdade. Era entender que o silêncio, fingir que estava feliz, era mais fácil do que explicar porque eu não estava. E ficar em silêncio era mais seguro do que falar a verdade. Emma sempre foi a favorita. Ninguém nunca disse isso com todas as letras, mas também não precisava. Dava para perceber no jeito que meus pais falavam com ela. Eles se animavam com qualquer história dela, até as mais bobas. E quando eu contava algo meu, eles só falavam: ah, legal. Se Emma ganhava qualquer coisinha, era uma festa. Tinha bolo, mensagem no grupo da família, parabéns para todo lado. Mas quando eu ganhava algo, era só um tá bom. Lembro de uma vez, na terceira série. Cheguei em casa com um certificado de presença perfeita. Tinha ido para a escola mesmo doente, só para conseguir aquilo. Dei para a minha mãe toda orgulhosa. Ela mal olhou e disse: Emma ganhou aluna do mês. Isso sim é importante. Teve outra vez em que tirei A+ em matemática, que era super difícil para mim. Meu pai só disse: sua irmã nunca tirou menos que A. Quando eu consegui o papel principal na peça da escola, eles nem foram. Emma tinha um jogo de vôlei. Nem era campeonato. Era só treino. Mas disseram que tentariam ir na próxima. Nunca foram. Aniversário era pior ainda. Sempre fazia uma festa junta para mim e para a Emma, mesmo com quase 2 meses de diferença entre os nossos dias. Meu nome no bolo era pequeno, jogado num cantinho. Teve um ano que nos deram um presente para dividir, um par de patins do tamanho da Emma. Eu sempre era de mais ou de menos. Muito calada, muito dramática, muito tímida, muito teimosa. Chorava fácil. Fazia perguntas demais. Ficava emburrada. Não sorria do jeito certo. Ninguém gritava comigo. Não tinha marcas. Mas tinha esse sentimento constante de que eu não era boa o bastante. E se eu reparava nisso? Era porque eu era sensível demais. Com 15 anos, cheguei em casa chorando. Um professor disse que eu colei na prova. Não colei. Estava arrasada. Minha mãe falou: você é fechada demais. Deve ter parecido suspeita. Da próxima vez, tenta sorrir mais. Aos 17, falei para os meus pais que achava que estava com depressão. Minha mãe revirou os olhos e falou: ah, agora tudo é depressão. Você está entediada. Arruma um hobby. Emma disse que eu estava sendo dramática. Depois pegou meu carregador emprestado e nunca devolveu. Quando fui para a faculdade, eu já estava anestesiada. Nem esperava que eles fossem no dia da mudança. E não foram mesmo. Uma semana depois, chegou um cartão com $25 e uma frase: não estrague tudo.
Eu não estraguei. Terminei o curso, fiz terapia, aprendi o nome das coisas. Negligência emocional. Bode expiatório. Controle passivo-agressivo. Aprendi a desaprender tudo isso. Quando conheci meu marido, ainda tinha medo de ser demais. Pedi desculpa por chorar vendo um filme. Ele só me deu um lencinho e disse: "Essa parte é difícil mesmo, né?" Como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ele foi o primeiro que me perguntou o que eu queria de presente de aniversário e acertou. Não porque adivinhou, mas porque ouviu. Quando contei para ele sobre minha família, fiz parecer que era só uma família estranha. Ele não me pressionou. Mas na primeira vez que conheceu eles, apertou minha mão por baixo da mesa. Depois do jantar, me olhou e disse: "Você não exagerou. Quando nossa filha nasceu, deixei eles se aproximarem. Eu queria que ela tivesse uma família grande. Primos, avós, Natal animado. Queria dar a ela o que eu não tive." Mas aí começou devagar. Minha irmã comentando das roupas dela. "Ela se veste meio diferente, né?" Minha mãe insistindo que ela tinha que abraçar todo mundo. Mesmo quando minha filha não queria abraçar, minha mãe insistia. "Não seja mal educada, querida. Dá um abraço direito no tio Bill." Meu pai fazia piada quando ela chorava por causa de barulhos altos. "Essa menina é mole. Se quiser sobreviver nessa família, vai ter que se endurecer." Tentei explicar. Falei que ela tinha sensibilidade sensorial, que precisava de apoio, não de vergonha. Disse que ela estava tentando, fazendo o melhor. Eles só reviraram os olhos e falaram: "Você tá exagerando. Ela tá bem." Emma me chamou de mãe limpa-neve. Disse que eu estava criando uma filha fraca, que ia virar um capacho no futuro. E quando comecei a colocar limites, virei a chata. A dramática. A difícil. Cada vez que defendia minha filha, recebia de volta as mesmas coisas que me deram a vida toda. Desprezo. Piada. Silêncio gelado. Às vezes ainda tentavam me isolar, o que doía mais. Uma vez ouvi minha mãe sussurrar para a Emma: "Deixa ela. Ela só quer se sentir importante." Como se proteger minha filha fosse só uma fase boba minha. Eu deixei passar. Muitas vezes. Mais do que consigo contar. Porque eu esperava que um dia fosse melhorar. Que eles mudassem. Que talvez enxergassem minha filha de verdade. Mas não aconteceu. Eles só enxergavam eles mesmos. A vontade de se sentirem superiores. De manter aquela hierarquia em que eles sempre se sentiram confortáveis. E minha filha seria a próxima. A próxima a ser quebrada aos poucos, igual fizeram comigo. Só que agora eu entendo. Agora eu sei. E agora eu tenho escolha. Poderia continuar dando chance. Deixando que a machucassem devagar. Ou poderia parar com tudo isso. Eu escolhi ela. Eu escolhi a mim. E amanhã eles vão entender o que isso quer dizer. Não dormimos muito aquela noite. Minha filha adormeceu agarrada no cartão de aniversário que fez pelos primos. Eu fiquei no sofá, olhando o cursor piscando na tela. Como se ele dissesse: vai terminar ou não. Às 4h07 da manhã, mandei um e-mail para o dono do duplex onde minha irmã mora. Expliquei que não ia mais pagar aquela parte do aluguel que a gente combinou por fora. Não era nada oficial, mas ele sabia que o dinheiro vinha da nossa conta. 20 minutos depois, ele respondeu: entendido. Hoje mesmo atualizo o saldo para ela. Às 4h49, meu marido escreveu a carta para a empresa do carro. O carro estava no nosso nome. Nossa entrada. Nosso crédito. Emma já tinha atrasado 2 vezes antes da gente ajudar. Dessa vez, não ajudamos. Dessa vez, a gente saiu. Às 6h02, imprimimos tudo. Mensagens, e-mails, prints do grupo da família onde chamavam minha filha de difícil. Uma onde Emma escreveu: vai ser igual à mãe. Hipersensível e exaustiva. Tinha até um áudio de Natal de 2 anos atrás. Meu marido estava gravando a família e minha mãe, achando que ninguém ouvia, disse para Emma: nem se preocupa em comprar nada bom para ela. Ela nunca gosta de nada mesmo. Falando de mim.
Às 7 horas, juntamos tudo na pasta. Colamos etiquetas, anotações. Fechamos com uma fita vermelha que achei numa gaveta. Era de uma festa de um dos filhos da Emma. Nem planejei isso. Só pareceu o certo. Às 7h30 fomos até a casa da minha irmã. Nada de discussão. Só deixamos a pasta no capacho da porta. Tocamos a campainha e saímos andando. No meio da rua, escutamos o grito. A desequilibrada. Era um grito que parecia ter ficado preso nela por anos. Eu não olhei para trás. Meu marido segurou o volante com força e deu um leve sorriso. Depois soubemos que o vizinho saiu do roupão achando que alguém tinha se machucado. Quando viu Emma no gramado, vermelha, surtando e agarrada na pasta, chamou a polícia. Quando os policiais chegaram, ela disse que era assédio. Disse que a irmã maluca queria destruir a vida dela. Eles abriram a pasta. Folhearam com calma. E disseram: isso é uma questão civil. Nada ilegal aqui. Engole a verdade. Ao meio-dia, meu celular explodiu de mensagens. 38 da minha irmã. As primeiras mensagens foram cheias de letras maiúsculas, tudo gritado. O que diabo está acontecendo com você? Você acha isso engraçado? Depois veio a culpa. Somos uma família. Você não pode fazer isso com a gente. Aí veio a parte do pedido. Por favor, você não pode simplesmente parar de pagar por causa de uma piada. E logo depois, as ameaças. Se você não voltar atrás no que disse, vai se arrepender. Minha mãe ligou 4 vezes. No terceiro dia, deixou um recado de voz. Você foi longe demais. Sempre tivemos problemas, mas agora você riscou o fósforo. O que você quer da gente? Ela parecia mais irritada do que arrependida. Eu não respondi. Em vez disso, mandei a versão digital da pasta para os parentes mais próximos. Minhas tias, meus tios, meus primos. Sem comentário nenhum. Só o título do e-mail. Caso você já tenha se perguntado por que a gente parou de aparecer. No fim do dia, eu tinha 20 respostas. Metade dizia algo como: eu não fazia ideia. Um primo mandou só uma frase. Fez muito bem. As consequências reais começaram 2 semanas depois. O dono da casa seguiu em frente. Emma tinha 30 dias para pagar tudo ou seria despejada. A empresa do carro também entrou em contato. Os pagamentos atrasados fizeram eles reverem o contrato e mandaram um aviso formal. Meu marido sorriu quando viu a notificação. Meus pais não me ligaram. Ligaram para o meu marido. Minha mãe disse: ela não ouve a gente, mas talvez ouça você. Fala para ela que a gente sente muito. Fala que ela não precisa fazer isso. Ele foi direto. Ela não está fazendo nada com vocês. Foram vocês que fizeram isso. No dia seguinte, meus pais apareceram na nossa casa. Minha filha viu eles pela janela e ficou pálida. Encontrei eles na porta. Não deixei entrar. A gente só quer conversar, meu pai disse. Isso está saindo do controle. Não, eu respondi. Isso se chama consequência. Minha mãe tentou chorar, mas não tinha lágrima nenhuma. Eu fiquei parada. Eles deixaram um cartão na nossa caixa de correio. Daqueles de condolência, bem genérico. Dentro estava escrito: sentimos falta da nossa família. Eu devolvi o cartão com um bilhete. Eu também. Voltei para dentro. Minha filha estava no sofá lendo, com as pernas debaixo do cobertor. O rosto dela tranquilo. Ela olhou para mim e perguntou: eles estavam bravos? Balancei a cabeça. Estavam falando alto. Ela respondeu: não é a mesma coisa. Concordei com ela. Naquela noite, meu marido levou a gente para tomar sorvete. A gente não comemorou. A gente só respirou. Mas naquela respiração tinha uma coisa nova. Paz. E era barulhenta pra caramba. Durante uns dias, tudo ficou em silêncio. Ou melhor, um silêncio com raiva por baixo, sabe? Dava para sentir. Minha irmã ficou furiosa, claro.
Mas depois do grito, das mensagens, das tentativas de me fazer sentir culpa, tudo ficou meio sombrio. Por um momento, achei que tinha acabado. Que talvez, só talvez, eles tivessem entendido a mensagem. Mas não. Não entenderam. 10 dias depois que deixamos a pasta na porta, minha filha chegou da escola com um bilhetinho da Emma dentro da mochila. Era num papel colorido, com coraçõezinhos na borda. Parecia feito para uma criança. A mensagem era curta. Se um dia você estiver triste ou confusa, lembre que a tia Emma ama você. Você pode me ligar a qualquer hora, mesmo que sua mãe diga não. Minha filha olhou para mim com uma cara confusa e perguntou: eu fiz alguma coisa errada? E eu senti a raiva subindo pela garganta antes mesmo de conseguir segurar. Já não era mais só uma questão de colocar limites. Aquilo era manipulação. Intencional, pensada e bem baixa. Liguei para a escola na hora. Descobri que minha irmã usou o nome de uma amiga para deixar algo lá para a sobrinha. Ninguém conferiu identidade, ninguém ficou de olho. Ela só chegou com um sorriso falso e usou um nome qualquer. Naquela tarde, registrei uma ordem formal de não contato com a escola, com o distrito e com a polícia. Mandei também uma notificação extrajudicial para a minha irmã e para os meus pais. Meu advogado mandou um reforço 2 dias depois. Aí apareceu uma conta falsa nas redes sociais me marcando nas postagens, me chamando de ingrata e publicando fotos antigas da nossa infância com legenda tipo: algumas pessoas esquecem quem criou elas. Teve até uma mensagem anônima dizendo: lembra, as crianças crescem. Um dia ela vai saber o que você fez. Aí foi a gota d'água. Mandei tudo para o meu advogado e ele encaminhou para a polícia. Minha irmã postou uma selfie chorando com a legenda: quando sua própria família vira as costas para você. O show de pena continuou até a verdade começar a aparecer. Sem fazer barulho, uma tia, depois uma prima, depois outra começaram a falar. As capturas de tela circularam. Áudios foram ouvidos. As pessoas começaram a ver tudo do mesmo jeito que eu via. Meus pais não reagiram bem. Tentaram juntar todo mundo da família numa reunião de emergência no Zoom. Eu não fui. Mas depois me contaram que alguém perguntou por que eu não fui convidada para o aniversário do vovô no ano passado. Minha mãe travou. Outra pessoa quis saber por que Emma estava usando o fundo emergencial da família, já que ela era a única com salário fixo. Alguém perguntou sobre a festa de aniversário e se a história era verdade mesmo. Perto do final, muita gente já tinha saído da chamada sem falar nada. Meus pais pararam de postar foto de encontros de família. Minha irmã apagou a conta dela nas redes sociais. Aí chegou uma carta. Era da minha mãe. Escrita à mão com tinta azul, num papel chique com as iniciais dela. Dizia coisas assim: família é bagunça. A gente erra. Mas no fim, é tudo que temos. Não castiga todo mundo para sempre por um mal-entendido. Sua filha vai se arrepender dessa distância. Você também. Eu não respondi. Em vez disso, emoldurei a carta e pendurei na parede, do lado daquele post-it que começou tudo. Se esforce mais no ano que vem. Depois disso, ajudei minha filha a pendurar luzes de fada na cama nova. Ela escolheu umas bem suaves, que mudavam de cor devagar, como se respirassem. Agora, a respiração dela era diferente. Mais calma, mais leve. Não era mais tensa e assustada como antes. Ela fez novas amigas, 2 meninas da aula de arte. Boas de coração, curiosas e gentis. Elas não riam quando minha filha precisava tapar os ouvidos ou fazer uma pausa. Ela começou a dormir a noite toda. Um dia de manhã, ela me disse baixinho: meu coração não fica mais tremendo. Eu abracei minha filha tão apertado que ela até deu um gritinho. E aí aconteceu mais uma coisa. No final do ano letivo, a turma dela fez um dia da família. Cada criança podia convidar um adulto para sentar junto, comer biscoitos e mostrar os projetos de arte. Ela me escolheu, claro. O projeto dela era uma pintura abstrata, cheia de galáxias girando e cometas cor-de-rosa. Num cantinho, ela escreveu com tinta preta: seguro é melhor do que grande. No caminho para casa, perguntei se ela queria tomar um sorvete. Ela disse que sim, mas parou por um segundo. Mãe. Sim, querida. Você fez a coisa certa.
Mesmo que falem que foi maldade. Mesmo que ninguém mais fale com a gente, você fez o certo. Pisquei forte para segurar o choro na garganta. Obrigada, meu amor. Isso significa tudo para mim. Ela se encostou no banco, sorrindo. Mais tarde, naquela noite, olhei meu e-mail pela última vez antes de dormir. Tinha uma nova mensagem da Emma. Sem título, sem oi, só 6 palavras. Você tá feliz agora? Você venceu. Eu não respondi. Nem precisava. Porque ela estava errada. Eu não venci. Eu fui embora. E pela primeira vez na vida, eu não olhei para trás. Talvez eu tenha ido longe demais. Ou talvez eu nem tenha ido longe o bastante. De vez em quando ainda penso, será que eu devia ter falado mais naquela festa? Ou será que sair em silêncio foi o recado mais alto que eu podia dar? Fico imaginando o que minha filha vai lembrar disso daqui a uns anos. E tudo o que ela não vai precisar desaprender. Porque eu cortei o ciclo a tempo. Mas agora eu quero te perguntar. Se fosse o seu filho, o que você teria feito? Teria ido embora também? Teria lutado mais? Ou deixado para lá? Me conta nos comentários. Você acha que eu fiz o certo? Ou que exagerei? E se quiser mais histórias assim, reais, fortes e sinceras, se inscreve.